Oi, bom dia. Depois de um certo atrapalho aqui com as tecnologias, digamos que eu não sou muito afeita, enfim, vou fechar a porta para começar a falar, tá, gente? Só um minuto. Bom, é um prazer estar aqui e poder falar em nome da SPID, né? Sou Cristiana Carneiro, para os que não conhecem. É um prazer falar pela Sociedade de Psicanálise Iracy Doyle, uma sociedade que congrega diferentes psicanálises e teorias e que nós aí tentamos conviver com as diferenças, embora isso seja sempre um desafio para nós. Então, queria começar agradecendo as pessoas que se dispuseram a estar aqui, a me escutar nessa manhã de sábado, no Rio aqui bastante sol. Sei que tem um povo aí de Brasília que está assistindo, não sei se está sol aí, mas de qualquer maneira espero que a gente tenha um encontro bom e que a gente possa aí refletir juntos mesmo nessa situação que para mim é muito nova de estar falando com uma plateia que não aparece, né? Mas enfim. E aí então meu objetivo é que a gente possa pensar um pouco nessa temporalidade aí que nos atravessou e está nos atravessando nesse momento inédito, né, que nós estamos vivendo no final de março, mais ou menos. Uma amiga minha que mora no Jardim Botânico, ela ia andando até a Gávea todos os dias, porque tem uma mãe idosa, tinha que cuidar, e ela dizia: Cris, a cidade está muito vazia, eu não vejo ninguém, é estranho. É como se eu estivesse vivendo numa cidade fantasma, é um pouco triste, as lojas fechadas, nenhum restaurante funcionando. Algo inédito, né, que nós não tínhamos vivido. Então é nesse cenário que a gente teve que experimentar forçosamente, não escolhemos, né, uma diminuição do nosso ritmo, que eu vou falar. Bom, de início, eu diria que nós temos no mínimo dois grupos de pessoas vivendo isso de uma forma muito diferente afetivamente. Aqueles que perderam seus entes queridos, que estão vivendo realmente um processo de luto e que muitas vezes nem puderam fazer um rito de passagem, não puderam enterrar seus mortos. Nós conhecemos pessoas que não puderam, né, por causa do vírus. E aqueles que eu acho que somos nós, que estamos aqui, né, que vivemos a possibilidade de morrer ou de perder um ente querido. Então, no nosso caso, a gente, digamos assim, namorou com o medo de fazer parte do grupo dos enlutados, né, e não sabemos como será daqui para frente. Essa situação que a pandemia nos colocou, ela convoca fortemente o que o Freud escreve em 1930, no texto Mal-Estar na Civilização. Ele nos aponta como 3 principais pontos de mal-estar na vida de nós humanos, né? Quais seriam esses pontos? A força da natureza, que nos atravessa impiedosamente, sem que nós queiramos, e toda a nossa cultura humana se desenvolveu para que a gente conseguisse lidar com isso, né? E o vírus, essa criatura unicelular, micro, né, nos mostrou nossa fragilidade. Então, esse ponto da questão da natureza e também a questão da fragilidade dos nossos corpos, né? Fragilidade que nós não temos muito o que fazer. A gente se esforça, mas a gente sabe que ela também nos ultrapassa. O terceiro ponto
que eles sugerem no texto é a relação com os outros, né? Que esse ponto aí, nós sabemos que tem pessoas que viveram esse mal-estar, estão vivendo, a gente tem famílias que se dissolveram, enfim, mas aí com todas as diferenças individuais dessa convivência com o grupo. A partir desse excesso de mal-estar, digamos assim, que nós experienciamos, eu posso fazer uma pergunta junto com um filósofo italiano que escreveu agora, eu não sei se vocês tiveram acesso, teve um e-book lançado, eu acho que foi final de março, início de abril, acho que foi março ainda, que se chama A Sopa de Wuhan. É um livro no qual filósofos, psicanalistas se juntaram para escrever sobre esse tempo, né? Em tempo real, digamos assim. Bom, e aí esse filósofo ele vai falar então que esse excesso de mal-estar que a gente experimentou e está experimentando poderia se configurar naquilo que ele chama de uma pandemia psíquica. No nosso ponto de vista, para além de se seria uma pandemia psíquica, esse termo usando emprestado o do autor, esse tempo nos convoca, eu hipotetizo que esse tempo nos convoca em dois pontos bastante cruciais para o psiquismo. O primeiro é a estranheza próxima com a morte, que nós estaríamos vivenciando. E o segundo, a dificuldade de nós vivermos o presente do futuro. Essa dificuldade de viver o presente do futuro, ou seja, imaginar o depois, é que o autor vai usar o termo de temporalidade suspensa. Então a gente estaria experimentando psiquicamente dois aspectos aí que estariam convocados, né? Assim, nós teríamos que pensar um pouco nisso. Então minha proposta é que a gente possa pensar um pouco nessa questão que a temporalidade em suspensão, digamos, pegando de empréstimo esse termo, estaria nos convocando. Mas aí eu vou dar um passinho atrás, né? E vou discutir um pouco que temporalidade pré-pandemia é essa que nós vivemos, né? Uma temporalidade bastante diferente. Temos alguns autores, né, o Jameson, o Virilio, que pensaram sobre o que seria o tempo na pós-modernidade, né, que mudanças são essas, e eles apontam algumas mudanças muito importantes. Uma delas é o acoplamento sujeito-objeto que a tela proporciona. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, sentada dentro da minha casa, né, e vocês estão me vendo e eu não sei em que lugares do Brasil vocês estão, enfim, é uma diferença muito grande na forma de viver. Essa modificação do sujeito a partir da imagem e da tela, segundo esses dois autores, vai configurar uma nova forma de viver os tempos na pós-modernidade, ou na modernidade tardia, como queiram alguns autores, que eles vão denominar de presente permanente ou perpétuo presente, mas o que eles estão querendo mostrar com isso? Sobretudo o Virilio vai trazer essa questão. É uma espécie de apagamento entre a distância espaço-tempo. Então, ele vai falar que justamente a tela nos acopla, né, no espaço. Ela nos une e ela faz com que, então, essa diferença entre espaço e tempo, ela fique minimizada. Juntamente com essa questão pós-moderna, desse acoplamento, né,
do sujeito com a tela e esse tempo mais eternizado no momento presente, nós somos atravessados por uma lógica, e a escola de Frankfurt fala muito bem isso, uma lógica que é a lógica do consumo, da mercadoria. Ela também atravessa toda a revolução tecnológica. Então, nesse momento que nós vivemos, e eu estou falando pré-pandemia, a velocidade passa a ser um grande valor. Ela aparece tanto nesse acoplamento, né, espaço e sujeito, né, essa diferença espaço-temporal que é diminuída, como também na velocidade que passa a ser um valor. A velocidade também é atravessada pela lógica do consumo a partir do momento que o velho não tem nenhum valor. Eu só tenho alguma coisa velha porque eu não tenho dinheiro para trocar por uma nova. O novo é sempre um valor na cultura do consumo, né? Perpétua renovação dos objetos. Então, a rapidez passa a ser algo extremamente valorizado no nosso mundo pós-moderno, como uma forma de viver e como uma forma de valorizar o tempo, né? Vou fazer um parênteses aqui no que eu estou falando e dizer, é só vocês verem a questão narrativa, por exemplo, muito interessante. Vocês pegam um desenho animado antigo, como a Branca de Neve, e pegam um desenho animado atual, a quantidade de movimento dos personagens é completamente diferente, né? Eles são rápidos, eles correm, eles pulam, as cenas se ultrapassam rapidamente. Bom, essa rapidez isso lá atrás, na minha tese, né, eu defendi que essa rapidez, de certa forma, ela é uma estratégia de lidar com o tempo que passa, mas ela é também algo que nos ajuda a encobrir, né, a nossa própria impotência ante o cronos devorador, esse tempo aí que passa e que a gente não consegue de fato segurar. Então a rapidez viria aí como uma forma, uma espécie de negação desse tempo que passa. Então, paralela a essa rapidez no mundo pós-moderno, essa rapidez que nós estamos nos constituindo enquanto sujeitos, aparece na pandemia isso que o Franco Berardi vai chamar de tempo em suspensão. Para explicar esse tempo em suspensão, ele faz uma metáfora, ele usa a metáfora de uma técnica de natação, que vocês já devem ter visto, que essa técnica se chama fazer-se de morto. Como é essa técnica? Você vai ficar flutuando sobre a água, né, e a água te leva, você boia, né, você boia na água e a água te leva. Por que ele usa essa metáfora? Para falar justamente, né, desse novo ritmo, um ritmo que nos obrigou a parar, né? Então, da aceleração, nós tivemos que parar, ficar em casa, modificar a rotina. E aí ele vai, então, apostar, esse autor, no que ele chama de uma deflação psíquica. É um termo usado por ele. O que seria essa deflação psíquica? Para ele seria uma diminuição da defesa negacionista da velocidade. Porque aí ele também se coloca nesse ponto de que a velocidade seria uma defesa. Só que esse autor, o Berardi, ele vai achar então que essa suspensão que nos foi imposta na pandemia, ela traz esse tempo em suspensão, ele traz uma via de saída. Ele se pergunta, mas ele já se posiciona, que seria uma espécie de via de saída a uma terra, um globo terrestre muito inflamado, né, que estaria adoecido por causa desse excesso de velocidade, de rapidez, enfim. E aí eu, né, me pergunto, Cristiana, faço uma pergunta sobre a pergunta desse autor, né, se
efetivamente isso seria uma via de saída? Será que essa redução da temporalidade realmente estaria nos levando para essa paragem menos negacionista? Uma pergunta, né? Pergunta. Vou tentar responder. Vamos ver. Então, para tentar responder essa pergunta, eu vou trazer a questão da morte no psiquismo, com a psicanálise, né? E também, né, a ideia do tempo como diferença. A primeira pergunta seria: qual o lugar da morte no psiquismo? A gente sabe, com alguns filósofos estudiosos, e eu gosto muito de uma frase do Morin que fala, né, cegos para a morte, naturalmente cegos para a morte, os seres humanos, nós somos obrigados a reaprendê-la todos os dias. Então, Freud também vai falar desse paradoxo de sermos mortais, mas ele dá um passo a mais no sentido de tentar entender como que esse paradoxo de sermos mortais se inscreve no psiquismo, né? Como é que isso se dá no nosso psiquismo? Então, se a recusa da morte, como bem escreveram os filósofos, é algo que nos caracteriza enquanto humanos, né? Como é que isso se coloca em termos psíquicos? Freud vai dizer, em 1919, que não há registro para a morte própria no inconsciente. Então, a ideia de morte própria no inconsciente não existe. Quando nós sonhamos, por exemplo, que estamos morrendo e nós temos essa experiência, é sempre uma morte viva, né? É a gente se vendo no caixão, é a gente participando da cerimônia. Então, a ideia de morte própria não existe no inconsciente. Como é que, então, a gente constrói, né, o que a gente tem de arsenal linguístico aí para lidar com a morte? Sempre a partir da morte dos outros. Sempre a partir daquilo que eu vejo, né, que eu experiencio. Então, é uma construção que vem de fora para dentro, né, porque não existiria essa inscrição inconsciente da morte própria. Muito bem. Então, o próprio Freud se coloca uma questão. Puxa, se não existe esse registro inconsciente, como é? Então, é a partir da morte dos outros que a gente vai linguisticamente lidar com isso, mas, e afetivamente, mas ela nos insta psiquicamente a quê? A ter que trabalhar com uma perda narcísica. Então, para Freud, a morte, na verdade, estaria ligada. O medo da morte para ele é ligado à angústia de castração, né? Na psicanálise é esse o termo. Então, esse medo seria o medo da castração, extremamente humano, né? A morte, então, essa morte que é dos outros e que me assola, que vem de lá para cá, ela vai convocar o nosso psiquismo a trabalhar com alguma coisa que vem de fora. Que Freud fala no texto Estranho, ele vai mostrar como que o estranho é alguém que é extremamente familiar. Então é nessa balança entre o estranho e o familiar, né, que Freud vai dizer algo muito importante. Vai dizer algo muito importante. Esse estranho que nos assola, que nos apavora, né, que convoca a gente nessa sensação de medo, ele é nosso, ele também é nosso.
Então, como fazer com que isso que está fora de mim possa passar para o meu escopo? Então, se o medo da morte aponta para a angústia de castração, né, como fazer com isso? Como não ficar no registro da pura perda? Né? Então, aí nós teríamos, eu vou ler para vocês, né, aqui a pergunta que eu fiz, né, como não ficar então, a partir dessa coação que vem de fora, né, a gente não parou porque quis, as pessoas não estão morrendo porque queremos, né, estamos com medo apesar de nós, então como não ficar no registro da pura perda? Como podemos fazer do tempo em suspensão uma via de saída, como fala o Berardi? E aí eu proponho a gente pensar um pouco do tempo, na potência do tempo como diferença, né? Os autores que eu falei antes vão falar mais da distância espaço-tempo, eles estão falando mais de uma questão histórico-geográfica, mas aqui eu falo mais de uma questão psíquica, o tempo, usando um pouco as ideias da Noga Wine, que escreveu sobre isso, que é muito interessante, né? Como que essa potência de estranhamento, ela pode se tornar efetivamente potência e não impotência. Então, o que ela vai, aí mais com a Noga Wine, né? O que ela vai dizer? Que a pulsão, conceito psicanalítico, né, estaria mais ligada à dimensão temporal e a linguagem mais ligada à questão espacial. Ela vai explicar, tem toda uma teorização sobre isso, e ela vai dizer o seguinte: então, a linguagem, ela constitui o espaço psíquico. A gente precisa de uma ancoragem. Então, não é à toa que Freud oferece uma visão do psiquismo como um escudo de defesa, né? Então a gente constitui o psiquismo para dar conta, né, da força que vem, que está entre o psíquico e o somático, que nos faz trabalhar. Então a linguagem ela fixa, ela vai criar, digamos assim, a partir da linguagem que a gente pode criar um objeto que se oferece à pulsão, porque a pulsão ela carece de objeto, então é a partir da linguagem, e na linguagem então a gente vai fixando e construindo o espaço. A questão é que esse espaço ele pode também se tornar um espaço morto, no sentido de que o escudo de defesa se torne tão forte, tão firme, tão pesado, que a gente também, digamos assim, cria uma paralisia, né? A máxima da Gabriela, né? Eu nasci assim e serei sempre assim. Né? Então, como não ficar nem na pura dispersão da força, que seria o pulsional, o tempo como diferença, como aquilo que avança e rompe no espaço, né? Porque isso seria a gente ficar apenas nesse tempo do traumático, no qual a gente não encontra uma simbolização possível, nem ficar nesse lugar, nem tampouco no escudo morto, que seria serei assim e vou ser sempre assim, ou seja, não me altero em nada. Então a Noga Wine ela oferece uma forma de pensar justamente numa articulação entre esse tempo que rompe, que seria a pulsão, né, com a linguagem que estaria mais do lado da espacialização.
Essa articulação, ela então permitiria que a gente pudesse trazer um pouco isso que está fora, isso que nos assola de fora, esse estranho, e que é ao mesmo tempo familiar. A gente só vai conseguir fazer isso através do pensamento, da palavra e do afeto, né? Porque, de fato, os 3 tempos, passado, presente e futuro, se a gente pensar, eles não existem, né? No sentido de que eu só estou aqui no agora, eu estou falando com vocês já, agora, nesse tempo, né? Eu me remeto pela linguagem ao passado e eu me remeto pela linguagem ao futuro, seja imaginando ou seja narrando, né? Mas eles não existem, como já era uma questão lá de Santo Agostinho, né? Desse presente aí que é o que eu vivo no agora. Então, justamente essa articulação entre o tempo, diferença da pulsão e a linguagem, é que é possível a gente fazer uma espécie de costura entre esses tempos, né? E a fantasia aí tem um papel central. Em 1908, em Escritores Criativos e Devaneio, Freud também fala disso, né? Que é a fantasia que vai fazer com que a gente possa olhar algo do presente, né? Remeter ele para o passado, nos identificar com ele e também projetar para o futuro. Então, para terminar um pouco os meus argumentos e talvez vocês queiram fazer perguntas, né? Retomando então um pouco a técnica do fazer-se de morto, como o Berardi fala, né? A flutuação sobre a água, o que seria essa flutuação sobre a água, como metáfora de uma forçada diminuição da velocidade nesses tempos de pandemia. A gente pode dizer, diferentemente dele, né, que essa paragem, essa suspensão, ela pode ser elaborativa ou não. Tanto pode ser uma parada para respirar e pegarmos o fôlego, para termos que nos haver com a nossa impotência colocada, né, colocada abruptamente por essa pandemia, ou não. Nesse caminho a gente pode ou agregar algum saber mais próprio, humano e subjetivizado à brutalidade da morte e à estranheza do tempo que passa, no que acena justamente para isso. E aí essa maneira já seria algo de um reconhecimento da perda e do sofrimento, né? E aí, com isso, a gente poderia criar novos encontros conosco e com os outros. Então, a gente pode, digamos assim, acolher essa diferença, né? Acolher essa diferença que a finitude nos coloca, como diz Freud, o reconhecimento da finitude aponta para a nossa atividade, fala isso em 1930. Então a gente pode ir para esse lado de um reconhecimento, tentar fazer esse esforço, né? É um esforço de elaboração, mas não há nenhuma garantia. Não há nenhuma garantia. E aí eu me distancio do filósofo, né? Não há nenhuma garantia. Nós podemos, terminada essa pandemia, ou terminada, ou chegando a vacina, que estamos todos muito ansiosos para que isso aconteça, nós podemos voltar exatamente para o ponto que nós estávamos, né? Enfim, não sabemos, é uma aposta, né? Então, só vamos poder falar disso no só depois. Como é que vamos lidar com isso? De qualquer maneira, é entre a potência e a impotência que nós vamos aí trafegar. E aí, para terminar aqui a minha fala e abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta, que a gente possa conversar, vou mostrar para vocês que uma aluna disse para mim que estava
Ela me disse no início da pandemia que estava muito afetada, que estava muito mal, que não dormia, o que ela fazia. E, e eu disse, não sei, todos estamos muito afetados com isso, mas enfim, ela... Ah, pois é, eu costuro. E aí eu falei, pois então, se você costura, tá todo mundo fazendo máscara, que tal, né? E ela então disse pra mim depois, né? Falou, Cris, foi o que me segurou. Porque na medida em que eu fazia as máscaras e distribuía, eu me sentia de alguma maneira participando. Foi assim a expressão que ela usou. Participando de alguma forma. Então aqui, ó, que bonitinha a máscara que ela me deu. Enfim. Então é isso, é só um bate-bola assim pra gente pensar. Então agora eu acho que eu vou abrir para as perguntas, né? Não sei se eu vou saber ler aqui as perguntas, porque realmente, digamos que eu e o computador temos algumas questões, mas enfim. A Emília aqui escreveu, falando do Sagesse, o analista é o profeta do depois. A criatividade. Vou tentar ver aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta, vamos ver se eu sei olhar por aqui. A Lígia colocou como espaço de caminhada e travessia. Gilca. Sim, eu acho que sim. Eu recebi instruções aqui do Bruno que eu tenho que terminar antes de 1 hora de qualquer jeito, senão a gente não consegue gravar. Então, enfim, eu acho que essas são sobre como será amanhã. Muito bem. Acho que são questões que nos atingem pra gente pensar. Vou tomar uma água aí enquanto vocês veem se tem alguma questão. A Milânia faz pesquisa conosco. É uma pergunta aqui do Tiago. Como passar pela angústia dessa atual crise da melhor maneira possível? É uma boa pergunta, né? Cada um vai ter que, digamos assim, se virar, né, com aquilo que dispõe. Mas o que eu acho que é interessante e que esse autor traz, não é à toa que também eu gostei do texto dele, né? É que essa parada, né, meio angustiante que nós tivemos que fazer, para pensar o passado, maravilhoso, é isso, né? Se realmente a gente conseguir usar isso de uma forma elaborativa, né? Se a gente conseguir, digamos assim, repensar e pensar aqui no agora, né? Quem fomos, quem queremos ser, enfim, tentar essa articulação aí e trazer esse estranho, né? De alguma forma, sem que ele perca a estrangeiridade para o campo do próprio. Uma outra pergunta. O que dizer? Duas perguntas interessantes. Uma, e se essa tentativa de uma volta ao normal, de um novo normal... Ai, peraí, deixa eu ver. Não sei parar aqui as perguntas. Se essa volta ao normal seria o novo normal. Eu não tenho como saber isso, né? Mas cada um vai lidar aí da sua maneira. Agora, a gente, enquanto psicanalistas,
digamos assim, eu, né, espero que isso possa realmente relançar o sujeito a se perguntar, né, quem eu sou, aquela pergunta que não tem resposta, mas que nos faz justamente prosseguir, se constituindo, né? Então, é uma aposta. O que dizer de uma criança de 5 anos quando diz para a mãe que o mundo acabou? O mundo acabou? Talvez um mundo, né? Um mundo que a gente achava, né? Que estava colocado. Ele ficou abalado, sem dúvida. Ele ficou abalado. Mas temos aí um outro mundo para criar. Eneida. Penso enquanto é angustiante não saber ao que voltaremos depois de tudo. Como vou lidar com isso? É angustiante, mas produtivo também. Será que a gente já não vinha numa maneira muito engessada, muito tomada por essa velocidade que justamente nos faz parar pouco para pensar? Não sei. Ou para sentir? De verdade, eu acredito que a gente foi convocado mesmo a ter que fazer brincar um pouco de equilibristas num jogo de forças, né? Suportar a angústia dessa mudança que veio e ao mesmo tempo tentar fazer com ela alguma coisa. A Valéria vai falar do caráter traumático que a pandemia atualiza, sem dúvida. O traumático como digamos assim, esse quantum que está fora de mim e que me assola psiquicamente e que eu não consigo, porque se a morte passasse e não deixasse rastros, né, se a gente conseguisse, mas é claro que não tem como não ser afetado por isso, então é o traumático batendo aí, né, na porta do psíquico, sem dúvida. Agora, uma outra pergunta. Agora, eu escutei alguns relatos também muito interessantes, para além de uma certa paralisia que o medo nos dá, talvez, no momento. Eu acho que agora isso já está diferente. Tem gente falando de momentos diferenciados na pandemia, mas eu conheço dois jovens, que por causa da pandemia, né, e aí vamos lá para o terceiro ponto de mal-estar freudiano, a relação com os outros, né, eles acabaram efetivamente se mudando, saindo de casa, né, que era um plano que estava lá na frente, e então a gente também vai encontrar, né, nas diferenças inúmeras dos sujeitos essas novidades, né? Também temos essas novidades. Mas falando desse grupo, que é o grupo que não está de luto de alguém próximo, né? Muito próximo. Acho que tem uma diferença aí. Eu acho que não dá pra gente também colocar tudo da mesma forma. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Travou. Tá. Gostaria de ouvir falar mais sobre o negacionismo da passagem do tempo. A metáfora de fazer novas máscaras tinha uma forma de montar a pulsão em linguagem. Interessante. A passagem do tempo e aí eu volto a falar, né, que esse tempo como diferença, ele tem essa questão produtiva, mas ele aponta para como se fosse um ponto máximo de não saber, né? Esse tempo que atravessa, apesar de nós, é absolutamente... A gente cronometra, a gente conta, a gente narra, mas ele atravessa, né? A gente morre de qualquer maneira, né? Então,
A gente cria formas de lidar e essas formas podem ser mais ou menos, né? Tem uma certa recusa da morte, né? Que é parte do humano, mas digamos que a gente elaborando, a gente consegue uma certa boa distância que está sempre posta em questão pela realidade, né? Eu acho que sim. Agora a velocidade, de certa maneira, ela vai nos colocar aí nesse lugar de não poder parar para ver, né? Não poder parar para refletir e muitas vezes não poder parar para sentir. Então vai ficar um pouco nessa questão. Renata, como lidar com o atravessamento ideal da produção em casa? Nossa, isso realmente, né? Eu acho que todos nós fomos assolados de certa maneira com uma cobrança, uma autocobrança de produzir, porque está em casa, né? Eu escuto muito isso. Ah, tá em casa, tem que fazer mais. E justamente sem essa distinção entre dia e noite, entre sair e voltar, fica mais difícil, né? Os tempos ficam mais misturados, digamos assim. Então, vamos ver, né? Como é que isso vai ser daqui para frente. Vamos ler outra pergunta da Mariana. Uma reflexão sobre como incorporar o que a gente viveu, os aprendizados no nível do sujeito no pós-pandemia, sem se deixar levar pela dormência. Ah, tá poética essa pergunta, né? Intelectual e emocional. Como não terminar essa pandemia e rápido voltar para o mesmo lugar que estávamos, né? Vai precisar do nosso esforço, né? Do nosso trabalho. A Fernanda também achou essa questão da pressa como negação interessante. Enfim, são questões para pensar. Acho que conseguimos ter um bate-papo, né? Essa discussão vai se transformar num artigo, quer dizer, já tá, mas ainda tem que mexer mais. Aí depois, quem tiver interesse, eu disponibilizo. Então, gente, beber uma água. Agora, a Emília tá pedindo para falar mais. Vou falar, então vou responder essa da Emília. E aí vou desligar, porque por causa da questão de salvar, né, do horário. A Júlia também falou que querer manter a condição anterior a todo custo dá muito trabalho. A questão do mal-estar, né, que é brilhante, né? Acho que assim, Freud escreve em 1930 e ele aponta esses 3 pontos como sendo os nodais para gerar o mal-estar, né? A força da natureza, mostrando como que a gente construiu a cultura para driblar, lutar contra essa força que nos atravessa, né? E a fragilidade do corpo, que é isso, apesar de nós, o corpo envelhece, né? Mostra suas fraturas, e a relação com os outros, que seria um dos maiores pontos de mal-estar, né? Então, seria isso. Gente, então, a Márcia, bom te ver, Emília, bom te ver. Gente, muito obrigada, então, que essas questões tenham suscitado questões para vocês também, tá? E agradeço aí, Speed, pela oportunidade. Vamos ver, agora eu vou pegar minha cola que eu fiz ontem para ver se eu sei salvar o vídeo. Vamos lá, eu acho que temos que sair aqui. Tchau, gente. Vamos ver se eu consigo. Ah, não. Ao vivo. Deixa eu pedir
ajuda aqui pro Bruno. Adorei. Eu tenho que parar, peraí. Peraí, gente, só um minuto. Segue a seta aí. Não. Ah, em cima, olha lá. Tudo estranho. Vamos lá. Em cima